ecoar a boa nova. Então, exame particular e cotidiano. Então, de agora em diante, nós passamos essa semana com a ideia de purificação da alma, ou seja, conhecer o nosso pecado para poder purificar a nossa alma. Ver o contraste que há entre a proposta de Deus e o que muitas vezes vem do nosso coração. Mas para ajudar nisso, durante todo o restante do tempo, durante todo o restante dos exercícios dessa rotina de oração que nós estamos nos propondo, nós vamos fazer um exame particular e cotidiano. Que exame que é esse? É o exame de vida. Como eu disse, as orações bíblicas são para conhecermos a Deus, mas as passagens bíblicas são para conhecermos a Deus. Mas a oração, de fato, é quando colocamos a nossa vida diante de Deus. Então, para que tenhamos intimidade com Deus, nós vamos todo dia com diligência, pela manhã, ao se levantar, ver qual defeito ou fraqueza ou pecado queremos corrigir e nos emendar. Ou seja, nos emendar e melhorar. E depois, na hora do almoço, nós vamos anotar com uma letra G, lembrando hora por hora o que fizemos durante cada hora do dia até o almoço, e vamos anotar com a letra G cada vez que incorremos nesse pecado, nessa falta ou nessa fraqueza. E vamos fazer a mesma coisa de novo, do almoço até a noite antes de dormir. Vamos rever o dia e colocar diante de Deus. Então isso vai nos ajudar a purificar o coração, porque purificar o coração não se faz em uma semana, não. E claro que isso também pode ser usado depois na nossa vida. Então, apenas recordo que a santificação é operada pelo próprio Deus quando dele nos aproximamos. Damos liberdade que ele haja em nossa vida e em nossos corações. Sem a oração e a intimidade com Deus, o esforço humano por si só não alcança o dom que Deus oferece. Assim, a recomendação presente do exame particular cotidiano é apenas a sua colaboração no seu processo de purificação do coração. Então, cada linha do diário nós vamos escrever, cada vez que nós caímos em falta, né, nesse exame, nós vamos escrever G. Então, cada linha vai representar um dia. Por exemplo, no domingo, nós vamos colocar G maiúsculo para assinalar que é o domingo. Então, se eu cair em falta 5 vezes, vão ter 5 Gs na linha do domingo. Aí, os outros dias da semana vão ser G minúsculo para diferenciar. Aí, a primeira linha abaixo do domingo, né, do G maiúsculo, é segunda-feira. Então, vai ter G minúsculo. Se eu cair 6 vezes na segunda, são 6 G minúsculo. Se eu cair 3 vezes na terça-feira, no defeito, pecado, ou na fraqueza, são 3 G minúsculos. Então eu vou tendo consciência de como eu estou melhorando ou não nesse meu defeito ou fraqueza no dia a dia. Eu vou tendo consciência ao longo do dia e ao longo da semana. Como que eu estou melhorando ou não. Eu vou ver se eu estou progredindo ou não na purificação do meu coração. E vou colocando isso diante de Deus. Porque cada vez que eu recordo o meu dia e anoto quantas vezes eu vou vendo se eu progredi ou não. O melhor seria fazer no almoço e na hora de dormir. Mas se não puder ser feito no almoço, faça pelo menos na hora de dormir. Antes de dormir. Revisão do dia, hora por hora, e tente se lembrar das suas fraquezas e pecados. E particularmente, claro, daquelas que você quer corrigir, são rotineiras. Então, confissão. Ao soprar o Espírito Santo nos apóstolos, antes de lhe dar poder para perdoar os pecados, Jesus assinalou a ação sobrenatural de Deus por meio deles. Porque, de fato, apenas Deus tem poder de perdoar pecados. Então, a primeira passagem é um trecho, é uma frasezinha, né? Jesus diz assim: eles colocaram o paralítico diante de Jesus, e Jesus disse para o paralítico: seus pecados estão perdoados. E os presentes se perguntavam: quem é esse que blasfema? E falaram assim para Jesus: por que fala assim este? Blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão Deus? De fato, eles estavam certos. Quem pode perdoar pecados é apenas Deus. Ou seja, eles acharam que Jesus blasfemava porque eles não acreditavam que Jesus é Deus. Então, quando Jesus disse para o paralítico: pega a tua cama e anda porque os teus pecados estão perdoados, eles não acreditam.
em Jesus e acham que eles não acreditam que Jesus é Deus e acham que Jesus blasfema, porque só Deus pode perdoar pecados. Mas Jesus perdoou os pecados do paralítico porque Jesus era Deus. E Jesus, como Deus, tem poder. Então, depois de Jesus citado no Evangelho de João, Jesus diz assim, ó, em seguida soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoarem os pecados ficarão perdoados. Aquele a quem os estiverdes ficarão retidos. Então, Jesus, quando sobe o Espírito Santo sobre os apóstolos, dá aos apóstolos, né, à igreja, o poder de perdoar pecados. Ele não diz que aqueles que não tiverem os pecados perdoados pela igreja serão condenados. Ele diz que ficaram retidos ao julgamento de Deus. Mas aqui nós temos que ter cuidado. O perdão de pecados que Jesus dá por meio da igreja, ele funciona no sacramento da confissão. Mas na confissão os nossos pecados são perdoados, ainda que o nosso arrependimento não seja perfeito. Mas os pecados retidos ao juízo de Deus dependem do quanto nós nos arrependemos. Porque, por exemplo, eu roubei e fui para a cadeia. Estou arrependido. Estou arrependido por quê? Porque roubei, porque fiz mal, porque fiz o que não devia? Não, porque estou na cadeia. O melhor exemplo ainda. Eu matei alguém, me vinguei e estou arrependido porque eu matei. Arrependido porque estou na cadeia, não porque eu fiz mal à pessoa. Se eu pudesse ter matado, se eu pudesse ter roubado e não estivesse na cadeia, eu não estaria nem um pouco arrependido. Então esse arrependimento é um arrependimento imperfeito. Ele é um arrependimento imperfeito. Aliás, ele nem é de fato um arrependimento, né? Se eu não estou de fato arrependido, eu não recebo o perdão dos pecados na confissão. Se eu percebo o mal que o meu ato fez e o mal que ele causou, ainda que o meu arrependimento não seja perfeito, não seja por amor ao próximo, nem por amor a Deus, mas por ver a tragédia na família do outro, por exemplo, e me confesso, esse arrependimento, ainda que não perfeito, ele é perdoado. Mas os pecados colocados a Deus como juiz, Deus vai ver o quanto a pessoa realmente se arrependeu. Então a confissão é uma bênção. E ainda que nós estejamos arrependidos, ela faz efeito. Ainda que nós não tenhamos um arrependimento perfeito, ela faz efeito. Mas para ter o perdão dos pecados na confissão, é sim, em alguma medida, necessário arrependimento. Se eu me confesso sem me arrepender em nada, o pecado não é perdoado. Mas Jesus dá aos discípulos o poder de perdoar os pecados. Então recorremos se ele dá esse poder, é porque ele quer que seja usado. Então recorramos à confissão. Depois de ter feito uma semana de oração sobre os nossos pecados, é bom que nós recorramos à confissão. E aí, sempre que precisar, devemos nos confessar. E o exame particular e cotidiano pode nos ajudar a ver a frequência com a qual estamos pecando, se estamos melhorando ou não, e a frequência com a qual vamos ou não recorrer à confissão. A igreja pede que a confissão seja feita pelo menos uma vez ao ano. Mas é melhor fazer pelo menos uma vez ao mês, eu acho. Né? O mandamento da igreja, ela pede o mínimo, né? Do mesmo jeito que a missa pede uma vez por semana, aos domingos e aos dias de festa. Mas acho que a pessoa que entende o valor daquilo pode ir mais, né? Pedir o mínimo não significa que o mínimo está bom, né? Está bom depende do coração e da disponibilidade de cada um. Se o seu coração te mostra que isso é algo bom para você, você pode fazer mais. Então, a confissão eu penso que ela deve ser dotada toda vez que a pessoa puder. E a missa também. Mais do que uma vez na semana, sempre que você puder.